Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Os convido a se pôr de pé para a gente orar, iniciar o trabalho do Senhor Jesus essa noite. Assim oremos. Querido, santo, eterno e majestoso Deus, honra e glória te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor meu Deus, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, abre nosso entendimento para que nós possamos absolver, Pai, tudo que for tratado aqui e aplicar em nossas vidas, conhecendo esta ferramenta que é poderosa e é da parte do céu para nós. Que a tua palavra seja bússola para o nosso caminho, luz, para que nós possamos estar sempre caminhando para os céus. Continua conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu os convido a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra de Deus. Paulo, Deus abençoe, Paulo ele deixa bem claro que a nossa fonte de conselho e a ferramenta que nós devemos utilizar para tratar em tudo em nossas vidas é única e exclusivamente a Escritura Sagrada. Porque divinamente é inspirada. Homens escreveram, mas divinamente foi inspirada. Quando a gente fala de bibliologia, logia vem do logos, que é estudo. Biblio vem da composição de livros. Daí a origem biblioteca, por exemplo. Mas a bibliologia é a doutrina das escrituras sagradas. É o campo da teologia sistemática que vai trabalhar as escrituras sagradas. Quando a gente fala de Bíblia, a gente que estuda, vocês que estão aqui presentes, inclusive com a Bíblia de vocês, a gente, quando vai falar nesse assunto, a gente precisa primeiro pesquisar qual é a atual situação. E eu trouxe aqui alguns dados estatísticos. Olha lá, cerca de 73% dos cristãos brasileiros não leem a Bíblia. Olha o perigo. 73% dos cristãos do Brasil não leem a Bíblia. Aí você me pergunta, como é que ensinam? Como é que pregam? E por que é um povo muito numeroso? Tem muitos pontos críticos que precisamos analisar e talvez a gente esteja dando mais atenção na igreja a um comportamento do que uma determinação de Deus de examinar as Escrituras. Nada contra, até porque nós somos pentecostais. Mas hoje o movimento tem mais impacto na igreja do que a Bíblia, do que a palavra de Deus.
Lemos em 2 Timóteo 3,16, que não foram homens que escreveram apenas por escrever, foi divinamente inspirada. São dados de uma pesquisa feita em 2009 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Atualmente, esse número deve ser bem maior. Então, a gente já percebe um campo perigoso, uma vez que cristãos que abriram a boca, confessaram Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, uma vez que estão nestas condições de cristãos, não leem a Bíblia. Eu já ouvi de cristãos, eu não gosto de culto de ensino. Quem nunca ouviu isso de alguém? Não ia nem para a escola, quem dirá para a igreja num culto de ensino. Aí é onde mora o perigo, porque qualquer profecia vinda da carne vai ser bem absolvida. Mas uma profecia através da palavra, e não de um profeta, porque profeta se encerrou com João Batista. Aí hoje intitulam profetas, mas esquecem que o profeta messiânico mencionado aqui como sendo o último foi João Batista. É diferente o dom da profecia, que vem através da palavra. Olha lá. Aí eu trago essa pergunta para você acompanhar comigo. Qual é a sua relação com a Bíblia? Uma boa relação implica em ouvir. Escutar o quê? A pregação ou ministração da... Estava conversando com a dirigente Jandira antes de iniciarmos. O problema é que as pessoas se preocupam em contar o que comeu e deixou de comer para receber os aplausos, ao invés de pregar a palavra, a Bíblia. E aí é onde está. Ouvir. Só que, quando ministramos a palavra, para quem não gosta, cumpre-se o que a própria Bíblia vai dizer, que haverá um tempo onde, por não querer ouvir a palavra, terão comichão nos ouvidos. Agonia escutar a palavra. Por quê? Volta aí em 2 Timóteo 3,16. Volta aí um pouquinho. Onde nós lemos. É proveitosa para quê? Para ensinar. E mais? Para redarguir. Botar rédea. Para corrigir. Para instruir em justiça. Então, ninguém quer ser cobrado do seu erro. E quando alguém se põe aqui na frente, e muitos passam a ouvir a pessoa que está aqui na frente, a primeira coisa que acontece é o raio-x. Um exame, a igreja faz uma ressonância primeiro no pregador. Porque se tiver dignidade e caráter, vai escutar. Se não, anula tudo que o pregador diz. Mas nunca foi sobre o pregador, mas sim sobre a palavra. Meu pai tem um ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça, isso eu carrego comigo na igreja. Eu vou escutar o que dizem, mas o que ele faz que o condena, ele vai prestar conta com Deus. Não cabe a mim. Quem lembra do filme A Cabana, não cabe a mim sentar na cadeira de juiz. Porque muitas vezes eu vou estar julgando os meus e até a mim mesmo. Segundo é ler. E aí nós já vimos um dado estatístico, o problema de leitura. O que é que acontece?
Quando eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Eu começo a bocejar. Me dá dor de cabeça. A vista embaraça. Vamos para a biologia. Nosso cérebro é igual ao músculo de quem malha. Alguém já foi na academia aqui ou já viu alguém indo para a academia? O que o personal trainer vai dizer é que você tem que estressar os seus músculos. E a cada dia, o peso que você pega, no dia seguinte, vai doer e muito suas articulações. Só que isso é o quê? É o estresse que você causa, para que aquele músculo ele se adapte à condição que você está condicionando ele. E aí ele vai ficar mais forte, mais rígido, para aguentar o peso que você começou a puxar. Quando se acostuma, aí o personal vai pedir o quê? Aumentar o peso, para colocar mais uma vez o músculo sob estresse. Da mesma forma é o cérebro. É um músculo que precisa ser trabalhado. E se nós não, de certa forma, trabalhamos ele, se não malhamos o cérebro, ele atrofia. Aí dá sono. Aí embaraça. Aí dá dor de cabeça. Mas e agora? O que é que eu faço? Eu vou criar metas. Eu vou ler um capítulo por dia. Ah, é muito. Porque tem capítulo aqui que vai embora. 119 de Salmo, que eu diga. Mas não aguento um capítulo. Eu vou tirar 5 versículos por dia. Quando você começar a ler, você não vai entender nada. Mas depois do 4º e 5º dia, sua mente já vai entender que você está acostumando ela a absorver alguma informação. Então ela vai parar tudo ao redor para absorver 4 versículos. O que é isso? Exercício para o cérebro, exercitando leitura. Qualquer um processo é igual a uma academia. Terceiro, estudar. Não é ler por ler. Numa leitura, pastor Mário, quem o diga, quando a gente começa a ler um livro, por exemplo, e eu tenho meu livro de cabeceira, aquele que eu leio uma página, 2, quando eu me empolgo antes de dormir. E quando a gente começa a ler, a gente sempre tem algum pedaço de papel, caneta, um bloco de anotação, um marcador de texto. Por quê? O estudar é uma palavra que vai me chamar a atenção. Um termo, uma colocação do autor que foi muito forte. Aí você vai lá e marca. Tudo isso é você começar a examinar o texto, estudar. Após isso, eu começo a meditar naquilo. E quando eu começo a meditar, eu vou induzir a minha mente a lembrar o que eu li. E aí vai melhorando, porque a gente começa a extrair do texto as lições necessárias para a nossa vida e para o nosso espírito. E, por último, praticar a escritura. Se a Bíblia ensina a amar, eu vou aprender a amar com a Bíblia, certo? Não há professor melhor do que as escrituras. Mais adiante, então vamos entender a bibliologia. Como falamos a princípio, bibliologia vem do grego biblion, que significa livros, ou um conjunto de livros. E o logos, que é estudo. Formando então o termo estudo de livros. A Bíblia não é um livro só. É um conjunto de livros compilados, canonizados. Certo? Vamos lá mais adiante. Por se tratar de livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e assim vai seguindo. Então nós temos autores, escritores,
inspiradores, que pode ser uma pessoa, um momento ou uma situação. Composição literária, como foi escrito, um tema central. Todo livro tem um tema central. Personagens e grandes histórias. Mais adiante, seus escritores ou autores. É certo que os escritores da Bíblia não são seres divinos. Jamais nós vamos entender que quem escreveu a Bíblia, conforme nós temos aqui a composição desses 40 homens que escreveram, eles não são deuses. Apesar de muitas vezes serem colocados como santos. Mas eles foram divinamente inspirados para escrever esse conjunto de livros. A Bíblia ela demorou 1.500 anos para ser escrita. Olha que interessante isso. Então a gente tem aqui um intervalo muito grande do primeiro livro a ser escrito até o último para fechar. E aí nós temos muitos autores, escritores, nós temos muitas histórias, épocas diferentes e situações diferentes. O tempo em que foi escrito o livro de Esté é diferente do que foi escrito o livro de Mateus, ou do Dr. Lucas, por exemplo. Lucas ele vai contar lindamente os Atos dos Apóstolos, vai contar tudo isso, mas a forma que ele conta é diferente da forma que Moisés escreve lá atrás, por exemplo. Então, durante esse período, foi escrita a Bíblia. Então, suas obras, mesmo nesse período distante um do outro, mas elas são síncronas, ela tem uma perfeição muito grande. Todos esses livros, quando foram compilados para serem canonizados, mostram uma perfeição divina. A gente vê Cristo em Gênesis, sim ou não? Façamos. A gente vê Cristo no Apocalipse, sim ou não? Olha que interessante. O justo juiz. Então, tem uma perfeição muito grande, dependente do tempo. Isso, homem nenhum tinha capacidade para fazer. Agora, pegue aí, 1.500 anos, mais de 3.000 anos atrás, e ainda é um livro que é mais atual do que a inteligência artificial. É a última tecnologia moderna. É mais atual do que os robôs que estão sendo criados pelos cientistas. É um livro muito, mas muito perfeito à luz de quem realmente para estudar. Lê-se. 2 Pedro, me ajudem aqui a ler. 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam, nenhuma profecia da Escritura provém de quê? Não é o que eles acharam na época. Nunca foi sobre o que eles acharam, mas sim o que Deus inspirou para eles escreverem. Não vinha nada. Olha o que é que Pedro está dizendo aqui. Nada veio deles. Pois jamais a profecia teve o quê? Mas homens falaram da parte de quem? Impelidos pelo cheios do Espírito Santo. Quando abriam a boca para falar, era o próprio Deus falando. Era o próprio Deus falando. Isso é o que Pedro está asseverando aqui, dizendo. Há quem critique a Bíblia e quando encontra 2 Pedro 1, 20 e 21, vai ver que não é sobre interpretação pessoal. Hoje a gente escreve, como eu estou escrevendo o livro, e neste livro, já adiantando, eu tenho como um dos personagens e homenageado o presbítero Francisco, já falei com ele a princípio, e quando a gente for lançar esse livro, pelo Centeb, sobre o prefácio do nosso pastor José Mário, até chegar a uma editora, eu tenho uma composição literária,
eu carrego sobre uma interpretação realmente de acordo com o que eu estudei, com o que eu pesquisei, o que eu acho. Mas a Bíblia foi diferente. Não foi sobre o que o escritor achou. Eu acho que a gente precisa perdoar. Não. Foi os céus dizendo, perdão, tem que perdoar. Mais adiante, aqui nós temos as 10 profissões dos escritores para a gente entender. Há um tempo atrás, dentro do campo da teologia, começamos a olhar para os escritores da Bíblia e entender o porquê que Deus ele selecionou de diversas profissões os escritores da Bíblia. Olha que interessante. Quando eu falo de Paulo, Atos 18:3, vai mostrar a profissão dele. E era o quê? Construtor de tendas. Um homem muito estudado. Porém, construtor de tendas. Tinha a sua profissão. Lucas, lá em Colossenses, ele vai dizer em que é que ele trabalhava. Lucas era o quê? Médico. Então, de um construtor de tenda, um médico também foi selecionado para compor esses escritores. Neemias era o quê? Copeiro. O que é um copeiro? Serve ao rei. O diácono de hoje, por exemplo, um belo de um copeiro. Um servo dedicado. Mateus era o quê? Cobrador? Impostos. Olha o que Mateus era. Hoje é uma série de telefonemas, né? Celular da gente. Hoje está tudo eletrônico, cobrando a você. Não, você tem um boleto que está devendo tal. Mas antigamente era Mateus ali. Está devendo. Esdras era o quê? Escriba. Escritor. Esse sim estava gabaritado para escrever a Bíblia. Mas não só ele. Daniel era o quê? Daniel era príncipe, governador. Ele era da realeza, para ser mais claro, e se tornou governador. Olha que interessante. Moisés, pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. Olha que Davi e Salomão eram. Beleza, reis, graças a Deus. Homem de alto escalão. Alto calão, como dizem. Mas não só um rei. Aí Jesus foi lá, bem na região da Galileia, chamou dois irmãozinhos. Então, joga essa rede aí. A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Pescadores. Amós vivia na plantação, era do agro. E hoje o agro é pop, o agro é tudo. Mas lá atrás, Amós era agricultor. Aí Deus vai e chama para compor. Então, isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus viu que a linguagem de um copeiro, de um pescador, de um simples agricultor ia impactar o meu e o teu coração. Mas também um construtor de tendas e acadêmico da época, bem como os reis, que sabiam muito bem falar sobre reis e governador, sabia falar muito bem de governança, iam impactar quem? Os intelectuais. Olha o que é que Deus faz para compor a Bíblia. Ele sabe exatamente conduzir a história de forma que a gente seja impactado até hoje. Mas aí vem, eu vou ler a Bíblia. Nós estamos falando da doutrina das Escrituras Sagradas.
Mas o que é que a gente recomenda para ler, entender, interpretar? Primeiro, para interpretar, temos que saber suas origens, que é o que a gente está fazendo aqui. Observando alguns campos a serem considerados como, por exemplo, a cultura da época. Esther era rainha de onde? Da Pérsia. Certo? Esther, como rainha da Pérsia, era diferente de Herodes. Herodes Antipas, por exemplo, no tempo de Jesus, que era governador. Há uma diferença muito grande da cultura. E isso a gente precisa entender. Primeiro, eu vou ler no Antigo Testamento. Eu sei que no Antigo Testamento tem toda uma cultura, um comportamento, um modo, que hoje é erroneamente interpretado e querem engessar na igreja hoje, como usos e costumes. Não pode cortar os cabelos, o homem que tem a cara lisa não vai para o céu. Tem muito disso. Esse berço de heresias provém da falta de conhecimento da cultura, o texto que a gente está lendo. Então, se eu vou ler o Antigo Testamento, eu tenho que entender que a cultura é uma. No Novo Testamento, a cultura é outra. Eu preciso saber aonde eu estou lendo. Segundo é a geografia. Olha que interessante. Jesus, ele nasceu em Belém, certo? Da composição ali de Israel, mas o povo hebreu, por exemplo, vamos colocar um momento específico para a gente falar de geografia. Santa Ceia do Senhor. Jesus convoca todo mundo para celebrar a Santa Ceia num local e fazer daquilo um memorial, quando na verdade ele já tinha o memorial da Páscoa, lá no Egito, o dia da libertação. Mas esse translado do Egito, esse Egito como é pregado muitas vezes, ele traz para nós muitas lições. A geografia dessa caminhada, dessa longa jornada de 40 anos no Egito, é diferente, a nível de exemplo, dos 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado. A própria Santa Ceia que faz-se um memorial, não mais aquela libertação apenas, mas sim da morte de Cristo na cruz do Calvário. E essa morte que, mais uma vez, era a libertação das libertações. Tudo que nos amarrava a este mundo e a condenação, Jesus carregou na cruz do Calvário. Mas a geografia em si nos leva a entendermos o local exato onde estão. Já se questionaram por que na Bíblia de vocês vem os mapas atrás? Geografia bíblica. Aí o mapa atrás faz questão. Por exemplo, vai lá para Atos, a gente vai ver as viagens missionárias de Paulo. E essas viagens missionárias tem nos mapas. Aonde ele saiu, o que ele percorreu, quais foram os lugares que ele parou, tem tudo nos mapas. Para a gente entender como é que era a geografia da época. Certo? Contexto histórico. Onde realmente aconteceu aquilo? Onde realmente foi que passou aquela história e se aquela história ela pode ser tirada daquele contexto para o de hoje. E aí é onde está o perigo. Tem gente que, por não saber extrair o que foi para a época e o que é para hoje, acaba trazendo para hoje uma pregação meio deturpada, fora de contexto. Tem um amigo que ele me disse há um tempo atrás que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Porque quando chega na parte que fala de besta, dos chifres, das estrelas, ele diz que aquilo ali, ele tem medo até de ficar com trauma, de ver aquilo. Só que a gente sabe que tudo aquilo é uma simbologia. E por trás das representações simbólicas tem um contexto muito grande.
Espiritualidade, qual foi o grau de espiritualidade que tem ali? Livro de exemplo. O livro histórico vai ser bem diferente no contexto espiritual do próprio livro de Mateus, Marcos e Lucas, que são o que a gente chama de evangelhos sinóticos na teologia, onde é puramente Jesus ensinando a gente como realmente viver nessa terra. Então, a espiritualidade do texto, o que é que eu posso extrair para mim, para a minha vida, para que eu possa evoluir? E as lições que isso pode ser extraída. Daqui, no ponto 5, é onde a gente pode realmente tirar até para pregar. As lições que o texto ela nos dá. E é o que a gente faz muitas vezes quando a gente está lendo um texto, aí cria isso aqui, ó, o esqueletozinho, o esboço para pregar. Tá certo. 5 pontos aqui, mas a gente prega meia hora, 40 minutos, 1 hora, só com guia, com as lições extraídas do texto, certo? Mais adiante, nós temos as línguas em que foram escritas. O hebraico, que é o antigo, no hebraico antigo, ou o que a gente chama, quando fala de antigo, a gente chama arcaico, foi a língua da maior parte do Antigo Testamento. Essa língua da maior parte do Antigo Testamento, o próprio Cristo, ele falava ela com perfeição. O grego koiné, ou grego comum, que todo mundo falava, foi a língua de todo o Novo Testamento. Ora, o hebraico foi praticamente todo o Antigo Testamento, e o grego, o Novo. Tem termos no hebraico que na linguagem grega a gente não consegue definir. Tem termos do hebraico e do grego que nós não conseguimos definir no português. O aramaico, algumas partes do Antigo Testamento e do Novo foram escritos em aramaico. E aqui eu trago algumas referências para vocês lerem em casa depois, quando a gente postar no grupo esse material. Certo? Então, nós temos 3 línguas, hebraico, grego e aramaico, que foram as línguas em que foi escrita à época a Bíblia, certo? Por isso, a preocupação com a língua. Eu trago aqui o material à época que foi escrito, mas o pastor Mário ele fala com uma propriedade muito grande acerca desse material. Mas eu trago aqui o uso antigamente do couro de animal, que era usado para escrever, usado como se fosse o papel. Usava-se o couro para escrever, formando o pergaminho. Papiro já é outro material também utilizado. Então, esse pergaminho em couro, ele era conservado, não poderia ser colocado em qualquer lugar, porque o couro, assim como o tecido, mofa. E se numa temperatura errada, mofasse, já era o pergaminho. Então isso era muito bem armazenado, muito bem cuidado, para que não fosse deteriorado. Mas a Bíblia era escrita no couro, à época. A nossa dirigente Andira falou sobre o papiro. O papiro é essa planta aqui, ó. Ela é retirada, prensada, até extrair todo o líquido que ela tem, e ela é tecida, e ela forma justamente essas folhas. Folhas essas que eram usadas, olha, de uma planta cultivada a ribeiro de águas, forma-se o papiro. Usadas folhas para escrever a Bíblia à época, certo? Então, aqui tinha um prazo de validade. O papiro, ele tem um prazo de validade, por ser orgânico. Talhas de pedra, quem lembra de Moisés? Os 10 mandamentos de Deus, escrito pela mão de Deus. Em que? Talha de pedra, esculpida ali, ó. Aqui é bom que fique eternizado. Se não quebrar, fica eternizado. Talhas de pedra. E nos dias de hoje? Essa infinidade
que às vezes vira Rexona. Que bom que o irmão entendeu. Bota debaixo do braço, parece Rexona. Aberta na sala de casa no Salmo 91, e se não tiver no meu coração suprindo o resultado, não vai valer de nada. Compondo, conheço irmãos que dizem, eu tenho muitas Bíblias. E realmente tem. Provado e atestado pela Anvisa. Está lá. Mas e folhear? Não estou falando da senhora não, que a senhora folheia. A senhora lê, a senhora estuda, a senhora vem para culto de ensino. Olha lá. Aí hoje a gente tem muitas versões. Hoje a gente pega não estou entendendo aqui não. Pega na linguagem de hoje, confronta os meus versículos que você vai ver. Mas cuidado, porque essas versões vão perdendo a originalidade. E aí trata-se de um livro que acaba sendo muito mexido, que no final não dá em nada. Aí sim, fica no interpretação pessoal lá de 2 Pedro. Acaba sendo interpretação pessoal. Por exemplo, quando eu pego a Bíblia e faço um estudo dela, eu estou colocando as minhas ideias. Se eu coloco as minhas ideias, eu preciso tomar cuidado para não desvirtuar a Bíblia Sagrada. Porque ai de quem colocar um tio, um ponto, uma vírgula a mais do que já está escrito. Então hoje a gente tem qual usar. Tem opção para tudo, para ler. Porém, 75% não gosta de ler. Uma observação importante. A Bíblia era enrolada, costurada e escrita à mão. Por isso é chamada de manuscrito. Manuscrito, à época. Só a partir do século XV depois de Cristo, após a invenção da imprensa, ou seja, a prensa de propulsão humana, é que a Bíblia passou a ser impressa em papel, da forma que nós estamos vendo aqui. Da criação, para ser mais claro, do jornal. Extra, o pessoal da época que prensava no papel, selecionava as letras como se estivesse carimbando. Depois dessa criação é que a gente tem as Bíblias. Porém, essa Bíblia, por ser um conjunto de livros, não é um conjunto de todo jeito. E a gente aprendeu aqui, numa aula da Escola Bíblica Dominical, quando usou esse tema proposto na sua grade pedagógica. Foi muito bom isso. Você lembra da atividade que nós fizemos aqui? O presbítero Manuel Luiz foi o primeiro a entregar. A divisão dos livros, lá no discipulado. Pentateuco, escrito uma parte da Bíblia composta por 5 livros, escritos por Moisés, por exemplo. Nós temos os históricos. Antes dos históricos temos os poéticos. Quem lembra? Por que livros poéticos? Porque são escritos em versos, composição literária, versos. Os livros que vão contar a história. Olha lá. Os livros que tratam de profecias, tanto no Antigo quanto focando no Novo Testamento. Então há uma organização, uma seção de cada livro. E nós aprendemos muito bem aqui, nesse quesito Alto dos Mirandas, sai na linha de frente em relação a esse tipo de entendimento. No Novo Testamento não foi diferente. No Novo Testamento nós temos os biográficos. O que é um livro biográfico? É aquele que vai contar a biografia, a história de alguém. E os biográficos vai contar a história de... Eita, muito bem, Jesus. Mateus começa com a genealogia de Jesus até chegar propriamente dito em Jesus e assim vai. Didáticos, aqueles que realmente falam diretamente com você. É diferente de um histórico, vai contar a história.
Os didáticos é aquele que vai ter uma linguagem bem mais flexível, de onde a gente pode extrair muitas lições para o dia de hoje. E aí nós temos 21 livros. Dentro desses 21 livros, nós temos as 13 cartas de Paulo, por exemplo. Que é as cartas que Paulo escrevia às igrejas. E estas cartas eram, para eles, um alimento espiritual muito grande. Dentro do Novo Testamento, só há um livro que compõe o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas. E o livro profético, onde concentra um grande número de profecias, certo? Que é Apocalipse, faz menção. Ainda na questão das versões da Bíblia, quando nós estudamos, a que está mais próxima do original, ela foi composta por 70 anciãos. E esses 70 anciãos, convocados por Alexandre o Grande para escrever a Bíblia, eles começam a escrever. Quem lembra da oralidade? A Torá, por exemplo, no início era decorada. Uma criança judia, com 12 anos de idade, já tinha a Torá. Os 5 primeiros livros ali, ó, decorado. Hoje, para a gente decorar um versículo é uma luta. Imagine os 5 primeiros livros. Aí passa o ano todinho, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Lucas 1:37. Aí fica apenas esse. Mas aí você tem uma infinidade, você sabe ouvir. Minha tia-avó não sabe ler. Mas o finado esposo dela fazia questão de chamar ela e dizia: Damiana, depois da janta a gente vai ler a Bíblia. E ela dizia: tá certo, a gente vai ler a Bíblia. Quem lembra do ouvir, ouvir. E ele começava a ler e ela começava a ouvir. Aí é que está o porém. Ouvindo a Bíblia, ela guardava no coração. E quando abria a boca para falar, falava com a propriedade. Então, de ouvir lá atrás, 70 anciãos já tinham decorado e fizeram, com a sua licença, o que a gente chama de Septuaginta. Septo de 70. Septuaginta, escrita por 70 anciãos. Foi que Alexandre o Grande fez. Criou uma biblioteca de todos os lugares que ele saqueava e tomava para o seu império. Ele pegava a cultura e colocava na sua biblioteca pessoal. Mas essa biblioteca tinha livros do mundo inteiro, só não tinha a Bíblia. E aí toma Israel, toma Jerusalém, tá certo. A cultura de vocês eu também quero. Convoca 70 anciãos. Eles sentam e começam a escrever a Septuaginta. Essa daqui, que eu estou com ela em mãos, é de posse do nosso pastor José Mário Nossentebe. Esta Bíblia é a mais próxima e fiel dos originais. Esta Bíblia aqui. A nível de exemplo, Salmo 23 pela Septuaginta. Pela nossa é o quê? O Senhor, mais alto para a gente ouvir. O Senhor, pela Septuaginta, o Senhor, o meu pastor, não faltará. Não é sobre coisas, mas é sobre a presença de Deus. Olha que interessante isso. Não é e nada. Nem e nem tão pouco nada. Porque quando eu coloco e nada, eu estou condicionando a coisas, a bens. Mas o Senhor, o meu pastor, não falta na minha vida. Pode faltar tudo, mas a presença do meu Deus não falta na minha vida.
Isso é a Septuaginta. Percebem o quanto as traduções e mais traduções acabam perdendo a originalidade? Esse aqui é o porém. Aí hoje nós temos essa composição tudo organizada, fiel ao original, que muitas vezes as pessoas não querem seguir. Certo? O Antigo Testamento são os períodos, nós temos as seções e os períodos, o Antigo Testamento e o Novo. Conforme a tradição judaica, o nosso Antigo Testamento foi escrito entre 1500 a 536 a.C. O primeiro autor foi quem? E o último, Esdras. Olha que interessante. Alguns estudiosos afirmam que foi Esdras que organizou os textos do Antigo Testamento, o que facilitou a primeira tradução da Bíblia, a Septuaginta, LXX2. Septuaginta, justamente a tradução fiel e original dos escritos do Antigo Testamento. Essa Bíblia é barata, a gente consegue comprar ela, a Septuaginta, e é muito, muito fiel aos originais. Esta Septuaginta aqui, inclusive, não é só, eu vou passar de mãos em mãos para vocês folhear, não é só escrita na nossa linguagem, mas tem escrito em grego embaixo. Vocês vão folhear e dar uma olhada. Então, o período do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Conforme a tradição cristã, olha, o Antigo Testamento é a tradição judaica. O Novo Testamento, a tradição cristã. O Novo Testamento ele foi escrito entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo. O primeiro autor da Bíblia do período do Novo Testamento foi quem? Paulo. Há algumas controvérsias. Algumas controvérsias porque o livro de Marcos, ele é o mais antigo. A gente vai ver aqui. O livro de Marcos foi o mais antigo. Porém, há quem diga que o primeiro autor foi Paulo. E o último foi João. Aí literalmente confirmado, o livro de Apocalipse. Foram os pais. Quem eram os pais? Os líderes da igreja antiga, que promoveram a organização dos livros do Novo Testamento, como nós veremos a seguir. O que é que acontece? Na teologia, para facilitar e a gente saber quem eram as pessoas, nós temos os apóstolos, aqueles que estudaram com os apóstolos, que aprenderam deles, a teologia vai chamar pais apostólicos. Estes, que foram os pais apostólicos que continuaram a igreja, tiveram seus sucessores, e passaram a ser chamados pais da igreja. E aí, nos pais da igreja, foram os aprendizes dos aprendizes dos apóstolos, eles organizaram o Novo Testamento, para que a gente hoje tivesse, na Septuaginta, por exemplo, essa composição do Novo Testamento. Então, como escolheram os livros e como entenderam que eram espirituais, divinamente inspirados. Esse processo, considerado inspirados por Deus, nós, na época, a composição gerou muitos problemas. No segundo século, essa escolha, certo? O problema foi decidir o que determinaria a canonização da Bíblia. Então, para considerar o livro, quais critérios a gente deveria considerar, levar em conta, por exemplo? Inicialmente, eles chegaram a alguns conceitos deficientes que são a idade do livro. Se o livro for muito antigo, pode ser, talvez seja inspirado. A língua hebraica teria que ser originalmente escrito em hebraico, mas não foi só a Bíblia a época que foi escrito. A gente tinha registros, a gente tinha fábulas, histórias da época que foi escrito. Então, talvez esses critérios que foram considerados não tinham tanto um peso de confirmação.
a concordância do texto com a Torá, o mais próximo dos escritos que a gente já tinha na época. E o valor religioso, que era determinado pela uma pesquisa de campo, onde as regiões mais utilizavam. Porque à época, meus irmãos, a igreja em Éfeso usava só o evangelho de Marcos. A igreja na Galácia usava só o evangelho de Mateus. E assim foram juntando o valor religioso. E uma vez que fizeram a composição, todos passaram a estudar em unidade. Nós temos algumas traduções bíblicas. Depois de escrita a Bíblia, nós temos aí as traduções. Livros autógrafos. Pessoas que começaram a traduzir de acordo com a sua limitação da língua. Nós temos as cópias. Hoje nós temos um escritor chamado Esdras Cabral. Ele é um grande conferencista, inclusive está vindo como candidato nessa legislatura desse ano, para representar a bancada evangélica. Mas Esdras, ele contou muito bem, em uma de suas conferências, sobre o respeito às cópias da Bíblia. Hoje, numa faculdade, adotam critérios a nível de exemplo para que um achado arqueológico ele seja validado como tal, ele tenha que ser escrito. Tem que ter, no mínimo, uma quantidade X de cópias para ser gabaritado como tal e ser estudado na faculdade. Porém, a própria Bíblia, que algumas faculdades ainda tinham preconceitos e não considerar como algo realmente arqueológico e atual, ele derrubou essa tese na faculdade onde ele estudou. E derrubando essa tese, provando que a Bíblia ela tem mais de 5.000 cópias, ela é o livro mais copiado do mundo, porém, o livro que realmente não precisa de esforço para ser validado como algo a ser estudado academicamente. Nós temos a Septuaginta, ou a versão da Bíblia grega que vocês estão com ela nas mãos. A Vulgata de São Jerônimo. Esse aqui a gente conhece. A tradução de quem? Que é que vocês estão com ela na mão, a de vocês. Se você olhar, está lá. João Ferreira de Almeida. Os comentários judeus antigos. E a gente encontra em Israel quando a gente faz uma excursão para lá. E as traduções antigas e modernas. Então, há uma infinidade de textos originais da Bíblia e a gente pode extrair muito, estudar muito. Na internet, isso aqui a gente consegue achar facilmente. Tá? É disponível, livre para a gente. Concluindo, trabalhamos aqui, de forma resumida, alguns pontos que tratam sobre a bibliologia, toda essa estética da Bíblia. O estudo sistemático das Escrituras Sagradas. Lembremos que o livro mais antigo é, ao mesmo tempo, mais atualizado. Me diga qual é o livro, inclusive o meu que eu estou escrevendo, é apenas para esse tempo. Porque daqui a 10, 20, 30 anos, o evangelho no qual eu cito no meu livro vai ser outro. Porém, a Bíblia, sendo o livro mais antigo, é ao mesmo tempo o livro mais atual que nós temos à mão. Nunca se viu em escritos nenhum a precisão dos fatos atualizados e o poder de mudança de vida provocado com a leitura bíblica. Há um termo que é utilizado, que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Esta expressão é defeituosa, porque a original que nós conhecemos é a palavra de Deus é nova a cada manhã.
Olha que interessante, porque a cada leitura há uma novidade para nós. A cada leitura não é a mesma. Se você pegar um texto, faça um teste em casa, pega um texto bíblico e comece a ler. Leia hoje, você vai entender alguma coisa. Leia amanhã, você já vai entender outra coisa melhor ainda. Leia depois de amanhã, você vai extrair outra lição maravilhosa. No dia seguinte, a cada leitura, você consegue extrair algo maravilhoso para a sua vida. Então, ela é nova, é novidade a cada dia. Que nós possamos voltar os nossos olhos para esse texto bíblico. E estes textos que continuem provocando mudança em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos dar continuidade com o nosso pastor Mário na segunda parte desta aula e palestra. Porque a quem nos acompanha nas nossas plataformas, está vendo um combo de aprendizado do qual a gente está colocando, permitindo que muitos eles busquem e tenham acesso depois. O link a gente vai colocar também desta aula aqui, para que vocês possam em casa reprisar. Porque são muitas informações, para a gente absorver tudinho assim, digerir, são muitas. Mas da mesma forma que a gente vai estimulando o músculo do cérebro, a gente vai também estimulando os ouvidos e os olhos para captar tudo que é tratado aqui. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos nessa noite conhecendo um pouco da palavra de Deus, a sua origem, a sua formação, toda a sua composição, porque isso é importante, porque não é só a questão de ler a Bíblia, mas de conhecer de como ela surgiu, como ela foi desenvolvida através dos séculos. Continuando aqui a nossa aula, já temos aprendido muita coisa em termos de bibliologia. É importante observar que essa questão de conhecer a Bíblia, ela não está apenas na margem da teologia. Não é só uma questão de religião. Não é só uma questão de fé, propriamente dita. Isso por quê? Porque as faculdades hoje, o campo das universidades, eles também tratam a Bíblia, não só de uma maneira teológica, mas também de uma maneira científica. Isso porque, ligado à Bíblia, nós temos, como nós vimos com o nosso pastor Davidson, a questão da geografia, questão da história. Ligado à Bíblia, nós temos também questões matemática, também temos questões que envolvem física, também que envolve química, e que envolve sociologia, antropologia, e, é claro, a questão da arqueologia. Então, todas essas questões, ela está no campo da Bíblia, e que hoje é muito diversificado. Então, dentro desse ambiente da bibliologia, nós temos esses temas importantes, que é justamente a questão da sua origem, a sua composição, a sua infalibilidade, ou seja, a Bíblia, ela não tem falhas, não tem erros, ela é inerrante. Mas se houver algum erro, não vai ser em questão de teologia, nem em questão de doutrina. Se houver algum erro, é numa questão de tradução, de uma cópia de uma cultura para outra cultura. Inerrância, a autoridade da Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós seguimos suas doutrinas,
toda a nossa fé é baseada naquilo que a Bíblia ela ensina, a sua suficiência. Não precisamos mais de nenhum outro livro que possa ser acima da Bíblia, porque ela é suficiente para a sustentação da nossa crença, da nossa fé, dos nossos ensinos e da própria teologia. A cada unicidade, o nosso pastor Davidson ele já nos adiantara, vai falar sobre a sua composição, sua divisão. A gente vai ver mais adiante. Quando se fala de Bíblia, vem uma questão, que é justamente essa, a questão da inspiração. E o que é inspiração? Influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Agora pense comigo. A Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, durou cerca de 1.600 anos. Lá de Gênesis até Apocalipse, 1.600 anos. 3 lugares diferentes, uma parte na África, uma parte na Ásia e outra parte no Ocidente. Mais de 40 autores. Lembre-se daquela lista que o nosso pastor Davidson mostrou. Reis, filósofos, pescadores, cobrador de imposto, sábios, sacerdotes, profetas, todos escrevendo, guardando suas cópias, para que no momento certo todas essas cópias fossem juntadas, formando o que hoje a gente chama de Bíblia. E mesmo em um período de 1.600 anos, a gente não encontra a discordância entre um livro e outro. Porque o Antigo Testamento está dentro do Novo e o Novo Testamento também está dentro do Antigo. Ou seja, um completa o outro. Só para a gente ter aqui uma noção, essa expressão, assim diz o Senhor, ela vai ocorrer mais de 2.600 vezes. Ou seja, assim diz o Senhor. Sempre um profeta, quando ia profetizar, tendo a autoridade divina, ele não dizia, assim eu quero falar. Eu estou dizendo, não. Assim diz o Senhor. Então, no processo de inspiração, nós vamos ter a origem divina e nós vamos ter o agente profético. A origem divina, junto com o agente profético, vai formular, é claro, a origem da autoridade da escrita. Mas, dentro desse processo de inspiração, temos também algumas falsas teorias nessa questão da inspiração da Bíblia. É uma coisa bem debatida no meio acadêmico e até mesmo entre cristãos, se a Bíblia foi inspirada ou não. Nós temos inspiração natural humana, ou seja, vai dizer que a Bíblia é essencialmente humana. Aí nós temos uma outra teoria, inspiração divina comum. Mesma inspiração quando pregamos. Inspiração parcial. Partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Mas qual foi o texto que a gente leu com o pastor Davis? Toda a Escritura, ela é inspirada. Tanto o Antigo como o Novo. O ditado verbal.
Os escritores eram verdadeiras máquinas. Ou seja, Deus começava a cochichar no ouvido dos profetas e eles começavam a escrever. Muita gente pensa que era assim, mas não era. Inspiração de ideias. Deus inspirou suas ideias, não as palavras. Essas são algumas teorias teorias falsas sobre a inspiração. Mas tem uma que nós abraçamos teologicamente, que é a inspiração plenária ou verbal. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. De Gênesis a Apocalipse foi inspirado por Deus. Os escritores não eram máquinas inconscientes. Houve cooperação entre eles e o Espírito Santo. Ou seja, da mesma maneira que Deus chama Paulo e aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores professores rabínicos ali do Novo Testamento, Paulo, um grande instrutor, um poço de conhecimento. Da mesma forma, Deus vai chamar Pedro, um pescador. Da mesma forma que Deus ele chama Daniel, que já era uma pessoa instruída, era praticamente um escriba. Deus também chamou Amós. Trabalhava com bois, abrindo sulcos na terra, arando a terra. Deus ele chama pequenos e grandes e concede a inspiração divina. Nesse processo de inspiração, nenhum desmaiava. Nenhum era arrebatado. Mas de uma maneira consciente, Deus mostrava e Deus usava a sabedoria divina e, ao mesmo tempo, a capacidade da pessoa. Deus respeitando o limite de cada um. Deus não ditou sua palavra para os escritores. Eles escreveram através de suas próprias personalidades. Deus, ele usa aquilo que você tem, aquilo que você sabe. A Bíblia é infalível e inerrante. Isto é verdade e digno de toda confiança. Uma observação nessa questão da inspiração, não sei se vocês já escutaram alguém quando diz assim. Até tem um slide antes que vai falar sobre isso. E diz assim: hoje eu estou inspirado para pregar. A fulana cantou, fez um hino. O hino inspirado. Na verdade, essa questão de inspiração para pregar e para louvar não existe. A única inspiração que teve foi a inspiração da Bíblia. Todo o processo de inspiração, ele cessou. Então Deus não inspira mais ninguém. Mas o que é que acontece? Se eu digo que sou um cantor, eu tenho que ler a Bíblia, orar, consagrar, para que a iluminação do Espírito Santo na minha mente me esclareça o texto e eu escreva um louvor. Eu não vou ser inspirado, mas eu vou receber iluminação e esclarecimento sobre esta palavra. Para pregar um sermão inspirado, não. Quer pregar? Leia a Bíblia, estude, se consagre, ore e peça iluminação, porque a inspiração já está na Bíblia. Só falta
usando o termo que o nosso pastor Davis usou, só é deixar de usar a Bíblia como rexona e começar a usar ela como palavra de Deus. Uma observação importante. Durante a leitura da Bíblia é preciso verificar quem está falando, para quem está falando, para que tempo está falando e em que sentido está falando. Quando a gente usa esses critérios, fica mais fácil a gente transmitir o ensino da Bíblia. Porque tem coisas que a Bíblia fala para um determinado povo, não é para a igreja. Tem coisa que a Bíblia está falando para a igreja, mas não é para Israel. Quem está falando é Isaías, é Jeremias, é o profeta Daniel. Lembre-se que esses homens, esses profetas, estão em culturas diferentes. Então, estão falando para um determinado povo. E o que faz a maior confusão é quando eu boto outro sentido no texto. O texto já tem o seu sentido. Então, eu não preciso estar fazendo incisão na Bíblia para colocar minhas ideias. Porque a Bíblia já tem o seu conteúdo completo. Eu é que tenho que me converter aos ensinos da Bíblia. Deixar o meu achismo de lado e abraçar a Bíblia. Essa parte bem interessante, que é a parte da divisão da Bíblia em capítulo e versículo. Imagina uma Bíblia sem capítulo, sem versículo. É assim que os judeus eles leem a Torá. A Torá, ela não tem capítulo e nem tem versículo. E antigamente não tinha. Observe aqui. A Bíblia não foi originalmente escrita em capítulos e versículos. Essa organização surgiu na Idade Média para facilitar a localização do texto. E, de fato, isso ajuda muito. Mas quem fez isso? Os capítulos foram definidos por Stephen, no século XIII, ou seja, em 1214. Em 1214, ele dividiu a Bíblia em capítulos, enquanto a divisão atual em versículos foi consolidada pelo impressor Robert, no século XVI. Justamente aqui, quando o nosso pastor Davis ele falou da Bíblia impressa, ali junto com a prensa de Gutenberg, logo após a tradução da Bíblia para o alemão. Então a Bíblia, ela toda juntada em, como nós conhecemos aqui, como na Septuaginta, e hoje nós temos este formato. Então o primeiro livro do mundo nesse formato foi a Bíblia. Antes era pergaminho, papiro, ou então placas de metal, ou códex, que era escrito em madeira, que era os códex. No total, a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.102 versículos. Então tem muito capítulo para pregar. Então não precisa estar inventando coisa em cima do púlpito, não precisa estar falando de A nem de B, nem dizendo o que fez hoje ou o que fez ontem, na hora da pregação, porque só tem 1189 capítulos. No Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos, e todo o Antigo Testamento, 23.145 versículos. No Novo Testamento, 27 livros, 260 capítulos
7.957 versículos. Então tem muita coisa para ler. Tem muita coisa para ler. Imagina quantas pregações não podem sair dentro desses capítulos. Quantas pregações não podem sair dentro desses 31.000 versículos. Dentro do estudo da bibliologia tem essa questão dos pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto, eu costumo dizer que é a prova fatal daquilo que Deus, o milagre que Deus ele fez para preservar o texto da Bíblia. Os pergaminhos do Mar Morto. Aqui são conhecidos também como os manuscritos de Qumran. Resumindo aqui, um certo dia, isso em 1947, um menino estava pastoreando ovelhas e uma de suas ovelhas entra nessa caverna. Ele, com medo de entrar na caverna, ele pega e joga pedra dentro da caverna e alguma coisa se quebra. Com medo de entrar, ele chama o pai. Quando o pai ele volta com o filho, o pai entra dentro da caverna, ele é mais adulto, né? Quando ele entra, ele vê jarros quebrados, porque jogaram pedra dentro, quebrou jarros. Então, como estava escuro, esse pastor de ovelha, ele pega e toca fogo naquele monte de papel. E aqui tinha papel, tocou fogo. Aí clareou. Tinha um bocado de jarro dentro das cavernas. Aí ele viu que era pergaminho, enrolou, botou dentro de uma sacola e levou para vender. Vou vender. É pergaminho. Quando ele leva alguém no comércio, ele percebeu o tipo do pergaminho. Era muito antigo. Pegou, levaram para a Inglaterra, para a Alemanha, fizeram os testes de carbono 14 e tiveram um espanto. Ali eram cópias de textos em hebraico, grego e aramaico. Cópias valiosíssimas, cerca de 300, 400 antes de Cristo. Então, isso ficou conhecido como os manuscritos do Mar Morto. Mais ou menos foi dessa maneira que estavam os manuscritos guardados dentro desses jarros. O que é que acontecia? Uma comunidade chamada essênios, eles copiavam o texto. Se eram os originais, a gente não pode afirmar. Mas digamos que fosse os originais. Eles estavam tirando cópias e fazendo cópias para o futuro. Esses homens tomavam banho, se purificavam, oravam e começavam a escrever à mão cópias. Quando terminava, por exemplo, o livro de Esther, enrolava o livro de Esther, botava dentro do jarro e lacrava e jogava dentro da caverna. É como se fosse uma geladeira. Isso por quê? Porque essas cavernas do Mar Morto estão numa localidade que a quantidade de sal ela é enorme. Juntou a questão do sal e a umidade do Mar Morto e fez conservar esses manuscritos. Só que tinha uma questão. Se o livro de Isaías, por exemplo, tem mais de 60 capítulos,
para nós hoje, né? Antes não tinha, não. É um livro, seguia um pergaminho bem extenso. Se eles tivessem, vamos dizer, no finalzinho do capítulo 60, e eles errassem um tio, uma letra, eles pegavam aqueles pergaminhos, rasgavam e tocavam fogo. E começava tudo de novo. Eram homens que realmente não eram casados, porque não ia ter tempo para estar cuidando nem de filho, nem dando atenção à mulher. Eles tinham que ficar dentro das comunidades, em cima de uma montanha, isolado de tudo, e passar a vida só escrevendo os textos sagrados. E isso fez com que houvesse a preservação desse texto. Os originais ninguém tem, é impossível. Mas isso aqui são cópias fiéis dos originais. Os originais estão perdidos. Então essa é a caverna. Eles moravam aqui em cima, que é uma ruína. Quando eles terminavam, desciam, jogavam aqui, depois subiam, fazia de novo. Quando as autoridades acadêmicas descobriram, tudo isso aqui ficou isolado, dizendo ninguém arranca uma pedra, ninguém tira um pó dessa montanha, porque a gente descobrimos o maior tesouro. E foi encontrado aí centenas e centenas de cavernas, com centenas de jarros cheios de pergaminhos. Veja como é difícil o local. Isso bem pertinho de Sodoma e Gomorra, bem pertinho. Do outro lado já é Sodoma e Gomorra, as ruínas, né? Isso aqui é um pergaminho, um papiro no caso, e eram enrolados assim. Aqui é uma noção para vocês terem uma ideia de como os pergaminhos foram encontrados, bem próximo ao Mar Morto, bem perto de Sodoma e Gomorra, pertinho de Jericó também. Hoje, todos esses pergaminhos do Mar Morto, alguns, estão aqui nesse museu, que é o museu lá em Israel. Isso aqui é o telhado do museu. Tá vendo isso aqui? 24 horas. Refrescando o telhado do museu. Como é um lugar muito quente, aqui tem água que nunca seca, e a pessoa desce no subterrâneo, em Israel. Aqui o museu é embaixo, isso aqui é o telhado do museu, e quando a gente desce, a gente se depara com essa coisa magnífica. Isso aqui é como se fosse uma ponta de um pergaminho, é uma ilustração. E os pergaminhos estão aqui. Isso aqui fica girando. E quem sabe ler hebraico, aramaico e grego, pode ler as cópias que foram feitas dos originais, lá em Israel. Isso é um vidro, uma altíssima qualidade. Aqui é uma cópia do livro de Isaías, igual ao que nós temos na Bíblia, sem faltar nada. Nas traduções da Bíblia, vimos aqui algumas, mas eu quero mostrar para vocês esse fato que é importante, que é justamente o texto crítico e o texto majoritário. Nossas Bíblias, João Ferreira de Almeida, todas elas usam o textos recépticos, que é o texto que vai ser usado
ali na Reforma Protestante, não só por Martinho Lutero, mas também por Erasmo de Roterdã, que conhecia esses textos e tinham cópias. Então, eles dois organizaram e fizeram a tradução para a língua alemã. E, consequentemente, depois para a língua inglesa e depois para o português. Mas esse texto recepto deixou de ser mais usado por conta do texto crítico, que é justamente que são os textos mais antigos. Aí vamos ter traduções de textos mais antigos e de cópias mais novas. Isso faz com que, na tradução da Bíblia de um idioma para o outro, nós temos a equivalência formal e a funcional. Eu acredito que isso aí é que forma a maior bagunça dentro do cristianismo. Porque hoje você não pode ler uma leitura alternada. Eu leio um versículo e a igreja lê outro. Se fizer isso, ninguém vai entender. Porque no meio da igreja vai ter NVI, tradução nova linguagem, vai ter Bíblia da mulher, Bíblia do pastor, Bíblia do dizimista, vai ter Bíblia do diácono, vai ter a Bíblia da mulher do pastor, vai ter Bíblia apologética, aí vai ter a Bíblia do cooperador, que inventaram essa também, vai ter a Bíblia da pastora, que já saiu o lançamento, aí tem a Bíblia do bispo supremo, a Bíblia do pregador eficaz, aí a Bíblia pentecostal, a Bíblia anotada, é tanto tipo de Bíblia, não sei o que é que mais vão inventar. Mas vão inventar mais alguma. Nós temos, na tradução de equivalência formal, orienta-se o texto da língua como fonte original. Do jeito que está lá, fica como está. Mas se for a funcional, vai botar palavras que cheguem perto. E isso faz com que justamente aconteça o que o nosso pastor Davis ele falou, se perca da fonte original. De tanto eu estar melhorando o texto, inventando palavras novas, a gente acaba esquecendo o original de 3.000 anos atrás. É como o exemplo do Senhor é meu pastor. Você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, entre aspas, é uma confusão. Porque se Deus é meu pastor, por que eu estou faltando coisa? Me falta uma lista que eu já escrevi. Mas eu prego logo, e por que está faltando? Aí o ateu pega esse de mão cheia e diz, aí, Deus é tão poderoso, mas está te faltando. Mas quando você vai para o original, o Senhor, meu pastor, não falta. Deus falta? Deus chega atrasado? Então essas traduções acabaram fazendo esse tipo de ideia. Aí se sai da provisão de Deus, porque o Salmo 23 tem a ver com provisão, não com materialismo. Mas do jeito que a gente vê nas Bíblias, é um forte apego pelo materialismo. Isso é complicado. Observe essa tradução. Essa aqui é a revista atualizada. Aí diz assim, Amós 4:6. Também os deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Amós 4:6, que é o mesmo versículo, agora na nova tradução da linguagem de hoje. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades. Tá certo. Dentes limpos é uma figura bíblica que quer dizer que você não está comendo. Se você não está comendo, os dentes ficam limpos, porque está faltando comida. Mas é uma tradução que, nessa nova linguagem, que
afasta muito do sentido original. Isso. Observe essa, Eclesiastes 11:1. Na Bíblia normal nossa diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nas Bíblias modernas diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Agora, onde é que isso está no original? Aí é complicado. Essas traduções. Então, se tira totalmente o sentido de Deus, da dependência de Deus, e se coloca numa questão empresarial. Para a gente concluir, só para vocês terem uma noção, a Bíblia judaica, que é a Taná, ela é formada pela Torá, pelo Nevim e pelo Ketuvim, que são as 3 divisões da Bíblia. Isso no hebraico, que é a mesma nossa. A diferença do hebraico na nossa é que 1 Samuel é 2 livros. Na Bíblia judaica só é o livro de Samuel. Crônicas é só um livro. Reis é só um livro. Esdras e Neemias é só um livro. E Crônicas é só um livro. Por isso que na Bíblia judaica só tem 24 livros no Antigo Testamento. Mas é os mesmos livros. A questão só de didática. Aqui é a nossa Bíblia, que nós já conhecemos. Profetas maiores e profetas menores. Não é pelo valor, mas pelo tempo de profecia. O Novo Testamento, que nós já vimos. Aqui, que é o cânon católico, que é essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, que diz que é a Bíblia do Padre, a Bíblia católica essa. Gosto muito da tradução dessa Bíblia, muito boa, muito fiel. O que ela tem a mais? O livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e os acréscimos de Daniel e Esther. Daniel, na nossa Bíblia, tem 12 capítulos. Nessa, tem 14 capítulos. Aí nós vamos ter Susana e vamos ter Bel e o Dragão, que são 2 lendas judaicas que foram inseridas aqui na Bíblia católica, junto com mais 7 livros. Isso aqui foi feito em 1546, no Concílio de Trento, mas para combater a Reforma Protestante. Concluindo, a ordem cronológica dos livros. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia foi Gênesis ou Jó? Foi Jó. Agora, como é que eu vou começar a ler a Bíblia se entrar logo aqui de cara o livro de Jó? Um homem que tinha tudo, perdeu tudo, ficou pobre, adoeceu, morreu os filhos, ficava complicado. Essa organização que nós temos na Bíblia, ela não é por ordem cronológica, não é por tempo, é por didática. Você começando com Gênesis é o começo, você entende. Vai para Êxodo, vai para Números, Levítico, Deuteronômio. É como o Novo Testamento. Imagine começar o Novo Testamento com as cartas de Paulo, já com a doutrina. Porque Paulo ele vai primeiro escrever, ou primeiro a escrever,
conforme fontes históricas. Os apóstolos vai escolher, só para você ter uma ideia, Mateus, Marcos, João, vão escrever os evangelhos 70 anos depois da morte de Jesus. 70 anos depois. Não foi acontecendo e escrevendo, não. Anos depois, começaram a escrever. Aí nós temos Gênesis, que é a nossa ordem, né? Lá no finalzinho é que nós vamos ter Esté, Esdras e Neemias. Assim, se for por ordem cronológica. Mas só para vocês terem uma noção de como é. É claro que a Bíblia, do jeito que está, de forma didática, não por data do livro. Então, que Deus vos abençoe, o Senhor nos guarde, e que nós possamos cada vez mais estar aprendendo da palavra de Deus. Vamos estar colocando isso aqui no grupo e mais alguns vídeos para que vocês possam entender melhor essa questão. Então aí você percebe que questão de Bíblia não é só teológica ou espiritual, ela é também acadêmica, a nível universitário. E que Deus assim os abençoe.